Vamos lá. Zaino colocou já aqui no chat. Diego, me tirou uma dúvida. Não sei se você comentou ontem. Se sim, já peço desculpa. Oxe, pedi desculpa por quê, mulher? Mas você oferece algum grupo de estudo? Ah, sim. O que que acontece? O grupo de estudos, ele está no quarto módulo, né? Começou no, assim, num devaneio da pandemia, sabe? Foi bem isso. E divulguei lá no, na verdade nem divulguei, né? Botei lá no Simpla e a galera foi se inscrevendo e foi chegando. E a gente já está no quarto módulo e já não tem mais vagas e já chegou no limite da capacidade que a plataforma disponibiliza, né? Então, o grupo de estudos até esse quarto módulo, ele também era gratuito, são 3 encontros por módulo, sempre no sábado à tarde, de 3 às 6, encontros quinzenais, tá? E só que a partir do módulo 5 eu vou ter que cobrar uma taxinha super irrisória, acredito que em torno de R$ 15 por módulo, porque para tornar ele mais acessível a mais pessoas, eu vou precisar contratar alguns equipamentos, né? Porque até então eu fazia com o notebook aqui na minha casa e sem custo nenhum, mas como mil vagas, né, que é o que a plataforma do Simpla e do Zoom comporta, já não dá mais, então eu vou. É até uma forma também de dar uma limitada, né, para somente pessoas que de fato queiram participar. Então, porque muita gente se inscreve, não participa, não fica online, não interage e acaba tirando vaga de outras pessoas que têm interesse. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu optei em fazer essa cobrança, essa taxa super irrisória, né? Então, vai ser R$ 15, eu acho que pagando lá pelo Simpla mesmo, que eu acho que ainda dá para parcelar no cartão aí umas 3 ou 4 vezes. Enfim, vai ser isso. Vou mandar para vocês por e-mail, tá? Então, quando abrir as vagas do módulo 5 eu vou mandar para vocês por e-mail, tá? Do módulo 4 realmente eu não tenho como fazer mais, porque não dá para mudar a categoria do evento depois que ele está criado. Então, ia ser um trabalho descomunal. E porque ia ter que falar com todo mundo, 1.000 pessoas, enfim, é melhor não, deixa para o módulo 5, tá? Então, o módulo 4 vai terminar, eu acredito que na primeira quinzena de março. Então, na segunda quinzena de março, a gente já está começando o módulo 5, que a gente vai falar sobre além do princípio do prazer, que tem muito a ver sobre o que a gente vai falar hoje. Beleza? Então, se vocês tiverem interesse no grupo, eu vou mandar por e-mail para vocês, tá? Então, quando eu abrir o módulo 5 e começar as divulgações, eu já mando para vocês por e-mail, tá bom? No mais alguma coisa? Oi, Adriana, Giovana, todo mundo chegando. Que bom, Mônica. Então, assim, o estilo do grupo, ele é um pouco diferente do treinamento, tá? Então, eu preparo um fichamento do texto, então a gente lê os trechos tal e qual, e a gente vai discutindo na medida que a gente vai lendo, tá? Então, é diferente do simples da aula, né, dessa estrutura de treinamento, que eu apresento o conteúdo, mas não trago o trecho, né? Não trago tal e qual como está no texto. Então, o grupo de estudo, não. Eu separo uma espécie de fichamento, vários trechos, e a gente discute sobre. Beleza? Bacana. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela para vocês.
Ah, eu esqueci, teve uma coisa que eu esqueci, que foi os slides, né? Eu esqueci de colocar os slides, mas eu coloco hoje, tá? Então, vamos nós. Todo mundo está vendo esse primeiro slide? Está compartilhado com todo mundo? Boa noite, Luana. Tudo certo, né, Giovana? Beleza. Então, vamos nós. Deixa eu trazer isso para cá. Vamos lá. Para a gente falar sobre os conteúdos de hoje a gente vai falar sobre pulsão, tá? Pulsão de vida e pulsão de morte, e vamos começar a falar sobre os mecanismos de defesa do ego. Ah, mas antes disso, eu gostaria de pagar minha dívida com, não lembro quem, que perguntou ontem sobre o ego ideal e o ideal do ego, né? Pediu que eu falasse e falasse um pouquinho sobre essas diferenças. Quem foi que fez essa pergunta ontem, que eu não lembro? Ela está aqui? Pronto, Gabriela. Pronto. A relação do ego aqui se refere à criança, né? Esse conceito de ego ideal e de o ideal do ego tem algumas diferenças claras que se aplicam principalmente no complexo de Édipo, tá? Naquela fase, né, bem edipiana, né? Ali até os 5 anos, nada muito distante disso. Então, o ego ideal é considerado como sendo o destinado do alto amor. Então, é o amor, a sensação de prazer, de satisfação que eu tenho comigo mesmo, né? Que é uma relação de egocentrismo, tá? Nessa época ali do Édipo. Isso, o ego ideal. Eu acho que eu confundi, né? Isso, o ego ideal. O ideal do ego já é uma outra dinâmica. A pessoa busca recuperar a perfeição narcísica da sua infância. Vamos lá. Primeiro, eu sou egocêntrico, né? Então, o ego ideal, que dá uma confundida, por isso que eu anotei aqui. Então, o ego ideal se refere ao meu auto-amor. Então, a minha sensação de me amar e de me priorizar. Então, um certo egocentrismo. Aquelas crianças que, sabe, que querem ser prioridade em tudo, né? Que a vontade dela prevalece sobre a de qualquer outro. O ego ideal. O ideal do ego, na verdade, ele se refere a uma dinâmica com esses pais. Então, é mais um comportamento da busca dessa perfeição, dessa imagem perfeita. Então, já seria a posição da criança narcísica. E porque o que vai definir esse comportamento dessa criança é o objeto de prazer, tá? Que no caso seria a figura materna. Beleza, eu fui claro. Eu não sei, eu tenho a impressão que eu dei umas bugadas. Diga aí. Sim, né? Beleza. É porque às vezes fica confuso. Então vamos lá. Para a gente começar a falar sobre desenvolvimento psicossexual infantil e falar de estruturação de aparelho psíquico, então o ideal do ego, sim, ele está muito relacionado ao superego. Isso, está muito relacionado, o ideal do ego está super direto relacionado a essa construção desse superego.
Então, sim, tem uma influência da sociedade, Zé. Antes de eu, de fato, começar, né? Tem alguém hoje aqui que não estava ontem? Ninguém, ninguém. Então, pronto, né? Então, bacana, vamos seguir. Opa, Gabriela. Gabriela, você não estava ontem, né? Gabriela Andrade, que tem a de Lima. Gabriela, ontem nós falamos um pouquinho sobre a história da psicanálise, tá? Falamos de alguns contemporâneos, falamos um pouco da biografia de Freud, né? Falamos de alguns aspectos, né? De ele ter bens confiscados, a biblioteca dele queimada na época da Segunda Guerra, quando o exército nazista invade Viena, né? E ele teve algumas publicações, alguns livros não publicados que foram queimados nessa biblioteca, né? Falamos de alguns teóricos contemporâneos a Freud, Bion, Winnicott, Melanie Klein, falamos de Jung e, por fim, o Lacan. Mas a gente não adentrou a teoria, a gente só disse, olha, esse cara trabalha com isso. Então, ele pegou a teoria de Freud e aplicou nessa área. Então, a gente não adentrou as teorias deles, porque senão seria impossível, tá? Depois a gente começou a falar sobre o aparelho psíquico, né? Falamos da primeira tópica, que estrutura é uma estrutura topográfica, né? Então que Freud transformava a mente, né? Esse aparelho psíquico em lugares, então consciente, pré-consciente e inconsciente, mas pouco tempo depois ele percebe que isso não faz muito sentido. Então, ele estrutura a segunda tópica do aparelho psíquico, que além de locais, né, consciente e inconsciente, o termo pré-consciente já sai aí, ele traz um modelo estrutural dessa relação do id, ego e superego. Gabriela, desculpa, né, fazer esse resumão assim, na velocidade 5, mas que a gente tem um monte de coisa para trabalhar, mas o vídeo está disponível lá no Classroom, tá? Então, se você não tiver ainda acessado lá, acessa que já está o material lá e você consegue assistir com mais calma, tá? Aí, se você precisar tirar alguma dúvida, aí pode comentar lá no próprio Classroom ou amanhã trazer alguma dúvida que a gente retoma esses conceitos sem problema algum. Beleza? É isso. Então, vamos lá. Lembram que ontem eu falei que a teoria psicanalítica ela nasce principalmente de suposições de Freud, tá? Então, Freud supõe que algumas coisas funcionem daquele jeito, que na vivência, no setting terapêutico, nas abordagens, no trato com os pacientes, essa teoria se confirmava ou não, mas parte de uma suposição, certo? Essa é a principal crítica quando dizem que a psicanálise não pode se enquadrar como uma ciência, porque ela nasce de suposições e ela não é, em sua completude, empiricamente testável. Mas vamos lá. Freud fala que a primeira experiência de prazer de todos é o amamentar, né? Então, imagina este bebê que estava ali, super protegido, super aconchegado, né, acolhido no útero, no ventre da mãe. De uma hora para outra, tem que nascer e parto é estressante, até para quem não está parindo, imagine para o menino, né? Então, imagina o quanto o parto ele é estressante para esse bebê, o quanto é uma experiência traumática, né? Este parto, porque, poxa, eu estava aqui super tranquilo e do nada eu tenho que sair daqui e
de uma hora para outra, todos os sentidos são hiperestimulados e geram desconforto descomunal. Só que logo após esse desconforto, ele vai ter a primeira experiência de prazer, que é o amamentar, que é o sugar. E, e aquela experiência de prazer, ela fica referência, ela fica marcada neste inconsciente de uma forma tão profunda que todas as buscas a partir dali, né, como a gente também falou ontem, para a psicanálise nós nos movemos pela falta. Então, você se move, você busca alguma coisa porque você entende que você não tem isso. Então, essa primeira experiência de prazer, ela deixa uma marca tão profunda, tão enraizada neste inconsciente, que todas as buscas por satisfação de desejos têm como referência essa primeira experiência de prazer. A gente pode trazer um exemplo aqui, o dependente químico. Né? A gente pode... Vamos pegar aí uma droga que tem uma capacidade de dependência enorme, o crack. Existem estudiosos, o Ronaldo Laranjeira, né, aqui da Unifesp, ele defende a teoria de que, de regra geral, na maioria esmagadora dos casos, quando a pessoa faz o uso de crack a primeira vez, ela já está dependente do crack. Então, é uma droga com um poder de causar dependência gigantesco. Só que aí, aquele sujeito fez o uso do crack a primeira vez e óbvio, ele teve uma sensação maravilhosa, porque se o efeito da droga fosse ruim, ninguém usava, né? Então, ele teve uma satisfação de desejo muito grande. Só que aí o que acontece? Da próxima vez que ele for usar crack, ele não vai ter a mesma sensação que ele teve antes. Por quê? O corpo dele não é mais o mesmo. O que antes ele nunca tinha tido experiência com a substância, agora ele já teve. Então, o organismo metaboliza aquela substância com uma velocidade maior. E ele vai adquirindo experiência. O que o leva a cada vez mais usar droga. O que o leva a cada vez mais buscar aquela primeira experiência de prazer causada pela droga. Todo mundo é desse jeito, sabe? Todo mundo busca aquela primeira experiência de prazer. É isso. Quando a gente fala de prazer, existem alguns que dizem que Freud era um grandíssimo pervertido, né? Porque há muito tabu sobre a sexualidade infantil hoje. Imagina há 120, 130, 150 anos atrás, né? Então, trazer a criança como um ser sexuado que sente desejo e sente prazer nessa sexualidade. Então, era algo, né, muito inaceitável culturalmente. Freud mexeu em grandes vesperos, né, de costumes de uma sociedade super preconceituosa, super machista, né? E alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não? Podemos seguir? Então vamos lá. O
nosso aparelho psíquico, ele se move por uma pressão, uma força, uma energia, sabe? E essa força, essa energia, se chama pulsão, tá? Então, pulsão é um processo dinâmico que consiste numa pressão ou força que faz o organismo tender a um objetivo. Que esse objetivo é entender que aquilo me faz falta, tá? Segundo Freud, uma pulsão tem a sua fonte numa excitação corporal. Então, existe um estímulo corporal. Seu objetivo ou meta é suprimir o estado de tensão que reina na fonte pulsional. É no objeto ou graças a ele que pode atingir a sua meta. Então, vamos lá. O desejo é o desejo que me move. O desejo por algo que eu suponho que não tenho. É isso que me move. Essa energia que gera o movimento é a pulsão. Tá? Que o objetivo, que essa pulsão é essa força, né, essa pressão, essa carga energética que me faz sair daqui e ir ali buscando com o objetivo de satisfazer esse desejo. Então, esse desejo, ele pode ser satisfeito com o objeto de prazer, né, que é aquilo que seria a minha meta, ou simplesmente através do próprio aparelho psíquico, essa meta ela não é atingida, mas ela é suprimida, ela é recalcada. Então, essa pulsão ela é diminuída e, através dos mecanismos de defesa do ego, existe uma manipulação para que este desejo, para que esta meta seja alcançada, não na sua integridade, mas de uma forma para aliviar esta tensão causada pelo desejo. Eu acho que é isso. Ficou claro? Eu começo a falar que aí eu me empolgo e... Beleza? Mais ou menos. Gente, fala alguma coisa aí, viu? Beleza, Vanessa. É porque eu me empolgo aqui, aí acaba que... Então, vamos lá. O conceito de punção é esse, tá? É isso. Então, vamos lá para algumas características dessa punção, tá? Punção também não é qualquer coisa. Punção é um estímulo para o psíquico. Então, para este aparelho psíquico, a punção é esse estímulo, é o que faz ele se movimentar. Nunca age como uma força momentânea de impacto, mas como uma força constante. Isso é importante a gente pensar. Porque o desejo ele nunca é satisfeito. Então, sempre o satisfazemos de forma parcial. Nunca estamos completamente satisfeitos. Por isso que a força, a punção, ela não é uma força momentânea, que eu vou ali, satisfaço, pronto, acabou. Não. Ela é uma força constante. Por mais que você vá recalcando que os mecanismos de defesa do ego vão trazendo algumas distorções para que esse desejo seja satisfeito, essa força, essa punção vai sempre estar lá, ó, martelando, e vez ou outra ela vai voltar. Certo? Ela é constante. Ações de fuga não conseguem eliminar essa punção. Ela é irremovível, então ela sempre estará lá. A única forma de enfraquecer essa punção, essa energia, é satisfazendo o desejo.
A punção, ela provém do interior do organismo da pessoa, né, da mente, do aparelho psíquico. E existe uma relação entre necessidade e satisfação, que é o que eu estava falando sobre a falta. Então, eu sinto necessidade de algo, logo eu busco a satisfação deste algo, né? Satisfação da falta deste algo. Pessoal, eu vou seguindo aqui o fluxo. Se vocês forem tendo dúvida, vão perguntando, tá? Porque senão... Beleza? Então, vamos lá. Moções funcionais. As moções, elas estão relacionadas entre três grandes polaridades que dominam a vida psíquica, tá? Atividade e passividade, eu e o outro, eu e o mundo exterior, prazer e desprazer. Praticamente todas as queixas, toda a demanda psíquica, psicanalítica que a gente recebe em consultório está relacionado a pelo menos uma dessas moções funcionais. Então, as queixas sempre sou ativo demais ou sou passivo demais, todo mundo faz comigo o que quer. Ou quem sou eu, sabe? Ou como é que eu agrado esse outro? Ou por que que eu agrado esse outro? Por que que esse mundo externo me atrapalha tanto, me incomoda tanto, né? Ou quero satisfazer um desejo e não posso. Então, prazer e desprazer. Essas são as três grandes polaridades. Essas são as três grandes influências da vida psíquica. Assim, todo sofrimento... É porque é complicado generalizar, né? É muito arriscado generalizar. Mas, então, eu diria que a maioria esmagadora dos sofrimentos intrapsíquicos estão relacionados a essas três noções. Atividade e passividade, eu e o outro, né? Eu e esse mundo exterior, e prazer e desprazer, basicamente. Ó, vamos agora, que é tipo um glossário, tá? Para a gente entender mais ou menos o que que a gente está falando, tá? Então, pronto. Ó, chego já, tá, Amanda? Segura aí. Moção de uma punção, então, toda punção é uma parcela de atividade. Então, é uma energia, é um dinamismo de uma atividade, que se refere a um fator dinâmico, a um motor, uma força que faz com que a pessoa busque satisfazer um determinado desejo. Essas moções, Amanda, elas são as três grandes queixas, as três grandes grupos, as três grandes polaridades que causam sofrimento psíquico. Porque toda punção, ela é, na verdade, um caminho de mão dupla. É uma energia que vai, mas que volta. Então, são os grandes sofrimentos da humanidade, digamos assim. Amanda, você é estudante de psicologia, você é psicóloga, você é simpatizante de psicanálise, estudante. Você está em que período? Nono semestre. Então, pronto, você já está no estágio. Eita, já vai mandando um caminho. Leu já, Giovanni? Pronto, posso fazer isso.
Ó, Giovana, eu compartilho já os slides deixa eu fazer isso agora. Só um instante. Não, não, Giovana, de boa, viu? Na verdade, é uma ideia muito boa e eu que tinha... Pronto, pessoal, coloquei lá no Classroom os slides da aula de ontem e da aula de hoje, tá? Já tá lá. Então, vamos voltar aqui. Voltar aí para a pergunta da Amanda, né? Que ela não estava entendendo a questão dessas moções da função. Amanda, você já atendeu alguém? Como é que está essa sua... Acho que é mais fácil eu ligar o microfone, né, do que mandar no chat. Obrigado. Não, eu ainda não atendi. Eu começo esse semestre a atender. Certo. Quando você estiver na clínica e você começar a receber os pacientes, você vai lembrar disso. As queixas dos pacientes, elas se referem principalmente, quando não na sua totalidade, a questões relacionadas a essas três moções. Sempre a queixa vai ser sobre o ele ser ativo ou passivo demais, sobre as dificuldades de ele com ele mesmo ou sobre o olhar do outro para com ele. Ou, em uma terceira instância, ele querer satisfazer um desejo, mas não pode por algum motivo. Este último, eu recebi uma paciente, é uma paciente nova, ela teve uma sessão só, e a grande questão dela está relacionada a essa moção, né, dessas polaridades do prazer e desprazer. Porque ela se identifica enquanto homossexual, mas a família dela não permite. Então, ela está neste sofrimento por querer satisfazer um desejo dela, ter prazer em pessoas do mesmo sexo, porém, ela tem que reprimir este desejo por conta da família e aí vai. Certo? Então, atividade e passividade. Acho que alguém vai lembrar, né, que vez ou outra chega uma pessoa tímida no consultório, aí você pergunta na primeira sessão, sim, mas o que é que te trouxe aqui, né? Qual o teu sofrimento? O porquê que você quer fazer acompanhamento psicológico? O que está acontecendo? Aí não é muito difícil você ouvir, não, eu estou aqui porque eu sou tímido, eu sou muito retraído, eu queria ser uma pessoa mais expansiva, não sei dizer não para as pessoas, né? Enfim. É uma pessoa muito passiva, muito... as pessoas fazem comigo o que bem entendem, né? Ou sou extremamente bem resolvido, né? Tudo eu tenho dois, né? Eu sou o sol, o mundo gira em torno de mim, aquele negócio todo.
Então, é essa relação, é esta polaridade, atividade e passividade, né? Que elas são muito interligadas, tá? A gente separa para se tornar mais didático. Mas, por exemplo, esse que a Emily colocou, né? Eu não sei dizer não para as pessoas. Tem uma relação com a atividade e passividade, mas também tem uma relação com a polaridade eu e mundo exterior. Por que que para mim é tão importante tentar satisfazer essas pessoas? Porque ser aprovado e ser aceito por esse mundo exterior é importante para mim, né? Vale será que vale a pena eu sacrificar a mim mesmo para satisfazer outros? Então, tem essas questões. E, assim, costumo dizer que essas polaridades resumem todos os problemas que a gente recebe no consultório. Ficou claro, Amanda? Tereza, volta. Tranquilo? Vamos lá, vamos dar segmento. Meta é o alvo, né? O objetivo desta função, né? Satisfazer aquele desejo, né? Objeto da pulsão é aquilo que está fora de mim, tá? Então, é o objeto de prazer. É esse que eu busco para satisfazer o meu prazer, tá? Satisfazer o meu desejo. E esse objeto de punção, esse objeto de prazer, ele está fora de mim na minha percepção, tá? Porque se eu entendo que eu não o tenho, então ele está fora de mim. Porque se eu entendesse que eu tenho aquele objeto de prazer, eu não sentiria necessidade de buscá-lo. Fonte da punção é um processo somático que ocorre em um órgão ou parte do corpo no qual se origina o estímulo representado na vida psíquica, nas zonas erógenas. Então, vamos lá. Quem nunca, né? Quem nunca ouviu aquela música e lembrou e sentiu saudade de alguma coisa ou de alguém, né? Foi o gatilho de um desejo, né? Então, a fonte da punção é este gatilho, esse primeiro estímulo para que aquela sensação de falta e que movimente este aparelho psíquico, tá? Nós temos a punção do eu, ou do ego, ou de autoconservação, né, que são as necessidades básicas, são as necessidades vitais, né? O beber, o comer, o vestir, o morar, né? Então, são funções do ego, porque são essenciais para a vida. Existem as funções sexuais, que essas é que são boas mesmo. E provém das mais diversas fontes, tá? Não necessariamente um estímulo corpóreo, tá? Então, a meta sempre é satisfazer o prazer daquele órgão ou daquilo que eu busco, tá? Pessoal, tô seguindo aqui porque eu entendo que tá de boa, tá?
Vamos aqui. Ou a gente tem o desejo de sobreviver ou de se satisfazer, basicamente. Então, todo desejo, ele tem uma origem sexual, libidinosa. Então, toda satisfação de desejo tem uma origem na libido, né? Sexual. Então, eu preciso sobreviver para satisfazer o meu desejo. É mais ou menos essa ordem, tá? Não necessariamente, Gabriela, tá? Função do eu é mesmo que a função de vida, tá? Porque quando o sujeito ele está sob efeito de alguns... Vamos pensar aqui um dependente químico, tá? Ele entende que o usar droga, isso inclusive foi escrito pelo... Tá no livro do Boris alguma coisa, esqueci o nome dele. O título do livro é A Psicanálise e as Dependências, uma coisa assim. E a substância, a droga, né, nesse exemplo, ele dá uma distorcida no conceito de vida e de autoconservação, tá? Então, para este sujeito, o usar droga, o usar cada vez mais, pode ser uma função de autoconservação, pode ser uma função do ego. Apesar de, na prática, não ser. Né? Então, porque isso está distorcido. Então, o que se apresenta como função de morte, para ele, naquele momento, entende-se como função de vida. É esse cara mesmo. Eu tenho esse livro aqui. Depois, no intervalo, eu pego para mostrar para vocês. Beleza? Ó, eu tenho aqui pulsão de vida e pulsão de morte, tá? A gente chega já lá. Então, beleza. Teve lá, né, o gatilho desta função. E o que que acontece? Eu transformo essa função no seu oposto. Sabe quando a galera fala da relação do amor e ódio, né? Que quando você muito odeia, você, na verdade, tem uma relação de amor muito forte. Essa transformação no seu oposto. Eu retorno essa função em direção ao meu próprio eu. Então, pegando esse mesmo exemplo, né, do amor e ódio, né? Então, eu odeio aquele objeto que eu amo, né, o distorço, ou eu me amo, eu tenho um comportamento narcísico para me sobrepor ao objeto de prazer e, de alguma forma, não ser dependente dele ou entender que não preciso dele para satisfazer meu desejo. Ou eu simplesmente recalco, torno esse desejo ele inconsciente, ou eu sublimo, eu converto ele em outra coisa. Então, aqui já é uma pontinha para os mecanismos de defesa do ego, tá? Beleza até aqui? Pronto. É um comportamento narcísico, tá? Então, sublimação é o transformar o objeto de desejo. Então, vamos pegar o conceito da química, tá? O que é sublimar? É pegar uma substância do estado sólido e transformá-lo para o estado gasoso. Então, eu mudei,
Eu mudei a apresentação, eu mudei a cara. Mas, na verdade, se a gente pegar a água como exemplo, pega o gelo e transforma em vapor, vai continuar sendo a mesma água. Então, sublimação é isso. É o você dar essa distorcida no objeto de prazer. Ficou claro, Gabriela? Esse retorno ao próprio eu é um movimento narcísico. Porque se eu, por exemplo, pega aqui o álcool gel. Se eu desejo, eu entendo que eu não tenho este objeto de prazer. Logo, eu sou incapaz, eu sou incompleto, porque eu não tenho, porque eu não consigo satisfazer esse desejo. Logo, se eu me sinto menor, ou incapaz, ou insuficiente, esse retorno em direção ao próprio eu é um comportamento narcísico. Então, eu vou ser maior do que o objeto de prazer. Então, aí entra, né, uma série de autopercepções, né, enfim, com o objetivo de diminuir o objeto de prazer e me apresentar maior e autossuficiente. Ficou claro, Giovana? Desejo do objeto. Sim. Então, eu mudo, respondendo a pergunta da Gabriela sobre a sublimação, eu mudo a cara do objeto, né? Eu maqueio, mas continua sendo o mesmo objeto. Pega esse exemplo do amor e ódio, tá? Amo uma pessoa X, né? Deixa eu ver. Um exemplo que eu sempre dou, né? Desejei a esposa do meu irmão, né? Eita lasqueira, isso dá morte, né? Mas eu não só desejei, né? Eu corri junto, né? O que acontece? Né? Então, antes do ato se consumar, tá? Então, eu posso desenvolver um ódio inexplicável por esta cunhada, sabe? Uma rejeição a ela, onde, na verdade, eu estou desejando possuí-la, ela é o meu objeto de desejo. Eu posso querer ser melhor do que o meu irmão, porque se ele possui o objeto, né, ele satisfaz esse objeto, ele é satisfeito por esse objeto de prazer, na verdade. Então, eu retorno essa energia da pulsão em direção a mim e eu tento ser maior do que o possuidor desse objeto. Tá ficando claro? Então, se meu irmão ganha, sei lá, 10 mil por mês, eu vou me lascar para ganhar 20. Porque eu quero ser maior do que aquele que possui o objeto de desejo. Ou eu posso simplesmente recalcar e seguir minha vida, e vez ou outra dar uma sonhada com a cunhada, aquele negócio todo. Ou eu sublimo e começo a me envolver com mulheres casadas, por exemplo. Diego. Oi. Seria você transformar o objeto tanto para o prazer ou para o ódio? É a Roseli? Sim. Pronto. Na verdade, o objeto não muda, tá? Isso. O que muda Ele não é a minha transforma. relação na busca dele, na busca por essa satisfação. A realização.
qual o caminho que eu percorro para satisfazer esse meu desejo. Ficou claro? Vamos lá, que agora quando começa a falar aqui, o negócio bomba. Gabriela botou aqui. Uma dúvida, o objeto de desejo é sempre o mesmo, desde o início da vida ou ao longo de... Calma aí. Esse objeto de desejo, esse objeto de prazer, ele muda, tá? Ele não é fixo, não é engessado, não. Na primeiríssima infância, a mãe é esse objeto de prazer. Quando a gente já está na puberdade, na fase fálica, não, na fase genital, o objeto de prazer é o outro, né? O outro que não esta mãe, que geralmente é ali na puberdade. Então, este objeto de prazer ele vai mudando. Não é fixo, não. Adriana, por favor, ao final da aula envie o link para podermos acessar o material da aula gravada. Adriana, o material está todo sendo disponibilizado no Google Classroom, tá? Se você não tiver acesso, por favor, me manda um e-mail que eu te mando o link de acesso, mas eu já mandei para todo mundo, tá? Aí adorou o exemplo, né, do pegar a cunhada. Sempre usa esse exemplo. E o povo, de vez em outro, o povo pergunta se eu tenho irmão, mas não tenho irmão, não. E depois das relações com namorado e namorada. Não entendi esse comentário, viu, Zaine? Eu acho que eu perdi o contexto. Mas é isso. Ficou claro que esses destinos da punção, com o exemplo. Diego, Oi. eu Sim. estava aqui pensando quando, né, você falou, ela não, o objeto de desejo não muda, mas a pulsão ela muda. Eu fiquei pensando assim, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, passou fome a infância inteira, teve dificuldades financeiras e aí quando virou adulto conseguiu melhorar de vida, conseguiu um bom emprego, mas desenvolve esse desejo inesperado, esse desejo incontrolável por trabalhar, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, né? Isso não está diretamente ligado apenas à comida, né? Mas ele tem uma vida luxuosa, quer manter padrões altíssimos. Isso tem a ver com, o mesmo desejo, é a mesma construção, ou aí está transformando em alguma outra coisa que está ali? Giovana, né? Isso. Agora que eu vim entender o que de fato vocês estavam perguntando, tá? Sobre o objeto mudar ou não. Cada punção, ela busca satisfazer um desejo, tá? É uma punção para cada desejo, vamos pensar assim. Esta punção, o destino dela não muda o objeto de prazer desta punção. Não quer dizer que eu só tenha um objeto de prazer durante toda a vida, não. Este objeto, eles são diversos. Imagine que a pulsão é uma força constante. Então, eu nunca consigo satisfazê-lo em sua totalidade. Ele sempre vai estar lá, voltando, tá? Então, são vários desejos, são várias pulsões, certo? E não somente uma. Agora que eu entendi, depois que a Zaine colocou sobre a mãe e os outros desejos, né? O desejo do outro, da namorada ou do namorado, certo? Mas, de fato, são várias funções e vários desejos, tá? Pegando o que a Giovana falou, né? Do cara que passou necessidade e tal. E ele sublima, né? Este medo, né, este desejo por como é que eu posso dizer, por abundância, né, ele sublima para o excesso de trabalho, né? Então, só que, vamos lá, a gente precisa entender o que é
esse destino da pulsão, o que é o mecanismo de defesa e o que é sintoma. O trabalhar demais é sintoma. O desejo, a pulsão, é o da busca por esta abundância. E esta é a pulsão, é o desejar cada vez mais abundância. Como eu vou fazer isso é o sintoma. Beleza? Então, eu desejo abundância. Como eu busco satisfazer este desejo? Trabalhando muito. Então, o que aparece, o fenômeno é o sintoma. Esse processo de mudança, porque poderia trabalhar muito ou eu poderia roubar, né? Então, isso seria o sintoma, tá certo? Então, não necessariamente o destino dessa pulsão ou o mecanismo de defesa que dá essa maquiada, essa distorção para a satisfação desse desejo. Foi claro, Giovana? Respondi tua pergunta? Certo. Porque às vezes eu começo a falar e do meio para o fim eu nem lembro mais qual foi a pergunta, mas eu sigo o fluxo porque eu acho que dá certo. Não necessariamente, tá, Gabriela? Compulsão por comida seria ele comer demais. Não foi o exemplo que a Giovana trouxe. A Giovana trouxe o exemplo do cara ter passado necessidade, ter passado fome, e na fase adulta ele trabalhar demais para bancar um padrão de vida alto. Não quer dizer que ele tenha compulsão por essa comida. Quer dizer que ele busca essa abundância, essa satisfação maior, né? E essa busca por abundância nunca cessa, né? Nunca acaba. Beleza, Gabriela? Isso mesmo, Giovana. O medo da... Na verdade, não é nem o medo da falta, porque ele já sente falta. A falta já está instalada, porque se ele não sentisse falta, ele não trabalharia tanto. Sabe, talvez com a terapia, com a análise, ele entenda que ele talvez não precise trabalhar tanto, porque o que ele tem já é suficiente. Mas não quer dizer que a falta, que a sensação de que sempre falta alguma coisa, ela não esteja lá. Beleza? Porque tem umas horas que dá uma bugada mesmo. Porque é a punção que sustenta o sintoma. Então, o sintoma, que é o trabalhar demais, ele é sustentado porque existe uma punção que deseja essa abundância. E se eu desejo, eu entendo que eu não tenho, o que me falta. Beleza? Podemos seguir? Não, Tereza, não, você ainda está de castigo, eu nem lhe tirei do castigo. Pode sair. Vamos lá. Pulsão de vida. Deixa eu ver aqui. Pronto. A gente termina a pulsão de vida e pulsão de morte. A gente faz o nosso intervalozinho e volta com os mecanismos de defesa. Que a gente possivelmente não vai conseguir terminar, tá? Hoje. Então, amanhã a gente retoma os mecanismos de defesa. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Pulsão de vida. A pulsão de vida, para a psicanálise, fala a respeito da conservação de unidades e dessa tendência. Basicamente, se trata de preservar a vida e a existência de um organismo vivo. Assim, se criam mecanismos, movimentos e mecanismos que ajudem a mover alguém em escolhas que priorizem a sua vida.
este conceito, sabe, este entendimento de pulsão de vida e pulsão de morte, ele pode ser distorcido de acordo com a influência de substâncias, tá? Então, como eu trouxe o exemplo da dependência química. Então, o desejo por cada vez mais usar algum tipo de droga é um mecanismo, é uma pulsão de morte, porque a gente sabe que leva à morte. Porém, para este sujeito, ele talvez entenda que para ele manter a vida, ele precisa daquela substância. Então, existe uma certa distorção. A pulsão de morte indica a redução por completo das atividades desse ser vivo. É como se a tensão reduzisse ao ponto de que uma criatura viva atinja o estado de coisa inanimada e inorgânica. A meta é fazer o caminho inverso ao crescimento, nos levando à nossa forma mais primitiva de existência. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui de um cara que gosta de... que diz que é viciado em adrenalina, né? Gosta de viver perigosamente, né? Gosta de pegar aquela... assim, para os que são de São Paulo, gosta de pegar ali a marginal em horário de pico, naquelas motos gigantes, e parece que as motos não têm freio, né? É um povo louco. Eles desejam essa adrenalina. Oi? Não entendi, Giovana. Falar mal do pano de prato da mãe. É verdade, agora que eu entendi. É perigoso. Mais perigoso do que falar mal do pano de prato é falar da qualidade da comida que ela fez. Isso é quase uma pulsão de morte, viu? Então, então, é um desejo que te move, mas que te tira do... te coloca no risco ou que te coloca numa posição de sujeição, sabe? De sujeitar-se a um evento adverso, né? No caso do motoqueiro, ou a galera que, sei lá, salta de bungee jump. Para mim, aquilo ali não é seguro nunca no universo. Né? Ah, é amarrado direitinho. Nunca, não tem perigo daquilo ali ser seguro, sabe? Galera salta de paraquedas, parapente, aquele negócio todo. Então, por que não dizer que é esse vício, né? Que esse comportamento, né? de quase afrontar, né? Uma natureza ou alguma coisa do tipo, não seja, quem sabe, uma pulsão de morte, né? De tornar-se alguma coisa vulnerável, né? Então, são exemplos para a gente pensar. Mas, claro, ó, aqui a gente não tem como engessar. Então, o que para você entende como pulsão de vida e aquilo é importante para você sobreviver, para que você mantenha sua sanidade, e você deseja aquilo para que você fique bem, para que você se sinta vivo, para um outro, aquilo pode ser uma pulsão de morte terrível. Vou pegar um exemplo. Eu amo viajar. Para mim é fundamental viajar, porque eu preciso manter minha sanidade e eu curto viajar e eu viajo com uma frequência grande até. Giovana odeia viajar. É um estresse, sabe? Tem gente que tem pavor de avião e que entrar no negócio daquele é um desespero. São gatilhos para uma série de crises de ansiedade e pânico e o que quer que seja. Eu entro no avião, eu durmo antes do avião decolar. De boa, porque eu relaxo total.
O azar não, nunca entrei no avião e nunca entrarei. É tipo isso, sabe? Então, não existem receitas de bolo, tá? Vixe, pois eu durmo fácil. É, Laura, e é o problema. Você ama viajar, mas tem medo de avião, aí complica. Nessa Tereza tá muito terrível. Ixi, pois eu só não durmo se eu estiver dirigindo, porque se eu não estiver dirigindo, eu durmo o caminho inteiro. Beleza, pessoal, até aqui. Tranquilo? Acho que esse exemplo da viagem ficou bacana, ficou bem didático, né? Ó, são 8h15. Vamos dar um intervalozinho aqui, certo? 8h30, 8h30 a gente volta, tá? 20h30 a gente volta. Se você tiver alguma dúvida, alguma lamúria, sabe? Alguma coisa que esteja afligindo seu coração, vai botando aí no chat, que aí quando eu voltar a gente lê e vai discutindo, beleza? Beleza, Zaine, mas fica gravado, aí amanhã você acompanha a partir daqui, beleza? Vou desativar aqui minha câmera e o áudio, mas vai continuar gravando, então cuidado com o que vocês falam. Voltando. Todo mundo por aí? Ah, vi que a Gabriela mandou aqui uma pergunta muito boa, viu? Vamos já. Vocês estão aí? Mande um oi. Ah, sim, aí sim. Eita, lasca. Pois corre lá, Giovana, que eu espero. Mas é o número 1. Número 2 não dá para esperar, não. Ó, Gabriela fez uma pergunta, né? Se pulsão de vida, ou se pulsão de morte é tentar voltar ao inanimado, então quando Freud fala das situações clínicas como neurose traumática, o paciente ficar voltando à situação traumática é como uma forma de chegar perto da pulsão de morte? Essas partes das situações clínicas do texto de punção e seus destinos nunca entendi. Sim, Gabriela, que é Giovana. Gabriela, é exatamente isso. Quando o paciente retorna, fica no movimento de retornar à situação traumática, ele está se aproximando dessa pulsão de morte, porque a situação traumática o faz sofrer, logo esse comportamento masoquista de levá-lo de volta para o trauma é levá-lo também de volta à pulsão de morte, a próximo dessa pulsão de morte, né? Tanto pulsão de vida quanto pulsão de morte também não são satisfeitas na sua integridade, tá? Então, porque a punção nunca ela é satisfeita completamente. Mesmo nesses casos de neurose traumática, né, mesmo que se trabalhe este trauma em análise, vez ou outra, esta punção de morte vai retornar
e vai aparecer lá e vai sinalizar em alguma situação. Beleza? Até aqui. Beleza, Gabriela? Gabriela voltou? Voltou. Não, era outra Gabriela. Ah, certo. Tá aqui a Gabriela. Pronto. O que é que você não entendeu, Gabriela Andrade? É? Se você quiser abrir o microfone, Gabriela, para ficar mais fácil. Vamos lá, então. Voltar nas neuroses traumáticas, né? Voltar ao ponto do trauma e fazer essas visitações é um comportamento masoquista, porque me faz sofrer. E o objetivo do aparelho psíquico é sempre livrar do sofrimento. Por isso que existem os mecanismos de defesa. Por isso que existe o recalcamento. Porque ele te livra o sofrimento. Esse é o objetivo do aparelho psíquico, é garantir a vida. Mas se eu... claro que eu falo assim, se eu insisto, não é de uma forma consciente, ou premeditada, ou calculista, não, tá? Mas se esse sujeito volta a visitar aquelas situações traumáticas, né? Isso num paciente neurótico, tá? Esse movimento de voltar às situações traumáticas é um movimento masoquista, porque eu volto sabendo que eu vou sofrer. Logo, se me vai sofrer, me aproxima dessa pulsão de morte. Então, este sujeito masoquista, ele tem, de uma forma muito velada, também uma intenção suicida. Mulheres que vivem relacionamentos abusivos, que, sabe, o cara já tá com a cabeça dela na parede, já fez aquele estardalhaço, né? Claro que existe uma relação de dependência emocional aí, mas também existe um movimento masoquista de continuar alimentando este trauma e sendo sugado por ele, porque existe um caminho, uma pulsão de morte muito forte e, quem sabe, até um movimento suicida, tá? Recebi hoje um áudio de uma paciente minha, porque seguindo a linha da psicanálise, né, da associação livre, quando meus pacientes querem me mandar alguma mensagem fora do horário, fora do dia de consulta, alguma coisa assim, quando acontece alguma coisa na vida deles, enfim, eu peço para eles mandarem áudio, porque eles precisam falar, eles precisam ouvir o que eles estão falando, e não mensagem de texto, né? Gabriela, ficou mais claro agora? Eu vou trazer esse exemplo, eu acho que vai ficar mais claro ainda, tá? Essa paciente, ela vive um relacionamento extremamente abusivo com um policial rodoviário federal. E ela é uma mulher extremamente independente, sabe? Tem um emprego, um ótimo emprego numa multinacional, é muito boa naquilo que ela faz. Nós tivemos uma sessão e nessa sessão a gente pensou sobre que ganhos ela tem em manter este relacionamento, né?
E, e ela chegou a essa conclusão que não se tem ganho nenhum, muito pelo contrário, ela só tem sofrimento e percas neste relacionamento abusivo. Ela foi, então, pegar as coisas dela que estavam na casa dele, né, terminar. Quando ela entra no carro para vir embora, depois de ter terminado, ele já bateu nela, ele já quebrou o relógio no pulso dela, ela já ficou com hematomas, enfim, é um negócio bem nessa onda. Quando ela entra no carro para voltar, ela simplesmente não consegue voltar, não consegue sair da casa dele. E ela não consegue explicar o porquê ela não consegue sair. Então ela volta a ele e pede para tentar novamente, mesmo ela sabendo, mesmo ela no carro, ela tendo plena consciência de que aquele relacionamento não vai trazer nada de bom para ela. Então ela não consegue sair e ela volta como exatamente esse movimento de voltar para essa pulsão de morte, como um movimento autodestrutivo, quase suicida. Recebi essa mensagem hoje. Eu li isso, eu ouvi isso hoje. Eu nem respondi a ela essa mensagem. Sim. Sim, Gabriela, isso só tem a ver com a busca pelo desejo. Porque ela ainda entende, ela ainda vê ele como objeto de satisfação de desejo. Então, o objetivo é mostrar para ela, na análise, que ele não é esse objeto. O que ela deseja? Ela tem 35 anos, ela deseja, nunca casou, não tem filhos, ela deseja casar, ter aquela famíliazinha de propaganda de margarina, ter os filhos dela. Só que ela pensa, eu já tenho 35 anos, nunca tive filho, e aquele negócio vai, e mulher tem prazo de validade, né? Porque nessa questão de reprodução, sim, é complicado, a gestação fica realmente de risco, né? Quando as mulheres têm uma idade mais avançada. E ela continua vendo nele, apesar dos pesares, que ele é o objeto que vai satisfazer esses desejos do ter uma família, do constituir, né, de ter filhos, e aí vai. O trabalho na análise é mudar esse objeto de desejo. Este é o trabalho. Parece filme, Mônica, verdade, viu? Eu já escutei umas histórias de umas mulheres que é muito pesado. Então, inclusive, vou abrir um parêntese aqui e já fazer o merchan, né? Dia 4 de fevereiro eu vou estar numa live no Instagram do perfil 30 e tantos, falando sobre relacionamentos abusivos, e em parceria com a galera desse perfil, a gente vai fazer reuniões mensais com mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. Esses encontros vão ser virtuais, vão ser aqui pelo Zoom, do mesmo jeito, e vai se trazer... vai ser no formato de grupos de ajuda mútua, tá? Então, vai trazer o relato, todo mês o relato de alguém, e vai poder se discutir, né? E gerar todo aquele processo de identificação, né? Também estamos nos organizando para preparar material, conteúdo para podcasts, né? Falando sobre relacionamentos abusivos. Então,
quando eu tiver a data bem direitinho do encontro, tudo, esse encontro, esse grupo, ele vai ser gratuito mesmo, então ele vai ter uma limitação de participantes e vai ser restrito a mulheres, exceto a mim, né? Exceto eu, né? Mas a ideia é que o grupo seja de fato restrito a mulheres, beleza? Mando o link sim para vocês, eu vou mandar um e-mail, assim que a gente divulgar, então eu já mando para vocês. Assim que já tiver tudo pronto, direitinho, definido data, aí eu já mando para vocês, porque aí vai dar certo. Deixa eu ver aqui se tiveram umas perguntas antes. Aqui, Gabriela pergunta. E no caso do homem que pratica a violência, como ele com ele seria o sadismo pelo fato de violentar outra pessoa e também volta para a pulsão de morte? O sádico, né, ele é perverso, né? Não estou dizendo que neste caso que o namorado dela ele seja sádico, tá? Porque o sadismo é o ter prazer no sofrimento do outro, que pode não ser o caso, tá? Então, o sádico, na verdade, o fazer o outro sofrer, na verdade, é uma pulsão de vida. Porque para ele satisfaz o desejo dele, ele satisfaz o prazer dele. Para ele isso é importante, isso é fundamental. Então, para o sádico, na verdade, seria um retornar. Fazer o outro sofrer é um movimento de função de vida, porque para ele aquilo é importante. Mas isso tem a ver com a história de busca pelo desejo? Só tem a ver com isso, né? Então, é exatamente isso. E você não responder ela significa o quê? Deixar ela refletir sobre? Não, Emily, na verdade eu não respondi porque eu não tive tempo mesmo de responder, tá? Mas se ela for refletir sobre isso, também não é perdido, né? Então, eu não respondi porque eu não tive tempo mesmo. Christofferson, né? Para quem ainda não é da área, absorver essas situações é complicado. Bem-vindo ao clube, viu? Essa é uma das mais leves, inclusive. Tem umas mais pesadas. Depois eu conto. Beleza. Quando tiver tudo bem direitinho, eu mando para vocês, tá? Estou fazendo formação em análise bioenergética e tenho 6 anos de caminhada na terapia. Já vivi isso na pele. Isso de ser vítima de relacionamento abusivo, Mônica? Se for, você está super convidada para participar do grupo e, quem sabe, contar sua história. Vanessa pergunta, nesses casos de violência doméstica, você indica terapia de casais? É delicado aí. Porque, assim, todo processo terapêutico, ele é o que eu costumo dizer para alguns pacientes. É como se você estivesse entrando na sua casa, só assim, entrando numa casa, num prédio, com todas as luzes apagadas, que está aquele breu. E na medida que você vai entrando, você vai acendendo algumas luzes. E você não sabe o que você vai encontrar, você não sabe qual caminho você vai percorrer. Mas na medida que você vai entrando, você vai acendendo algumas luzes e as coisas... O teu caminho, né? O caminho que você percorreu até ali fica claro, fica mais claro. Mas o que vai acontecer na frente ainda é muito escuro, ainda é muito incerto. Isso é terapia.
Quando se fala de casais que têm histórico de violência, né, violência física, tortura psicológica, eu não atendo casal. Eu não atendo porque isso vai de encontro com alguns princípios meus, sabe? Sabe, é o que a gente conversou ontem, do saber até qual é o limite do terapeuta, né? Então, eu consigo acolher um estuprador, mas eu não consigo atender um casal que já tem histórico de violência física, abuso psicológico. Não, aí eu já não consigo. Então, eu atendo, eu acolho um dos dois, mas o casal não dá, não tem estrutura para isso. Né? Mas isso é uma limitação minha, tá? Então, não estou dizendo que vou acolher a vítima ou vou acolher o agressor, né? Vou priorizar um do que o outro, porque isso é pré-julgamento também, né? Mas, porque esse agressor, ele também, dependendo da história de vida dele, ele também talvez seja uma vítima em alguns aspectos, né? Talvez ele tenha aprendido a ser agressor, sabe? Então, o buraco é muito mais embaixo. Não estou tentando aliviar, não, porque o que é crime e tem que ser punido como tal. Ponto. Mas os dois, numa sessão de casais, eu não atendo. Inclusive, na primeira sessão, quando eu recebo casais, é a minha primeira pergunta. Já teve agressão física? Se a resposta for sim, eu não atendo mais aquele casal. Eu encerro aquela sessão e peço para eles procurarem cada um profissional ou procurar um outro profissional que possa atender e dar vazão à demanda deles, mas eu não atendo. Ali para mim é o ponto. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo não, né? Mas tá tudo bem. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Vou voltar aqui para... A gente vai começar agora a falar dos mecanismos de defesa do ego, tá? Como a gente tem aí um pouquinho mais de meia hora, então a gente não vai conseguir terminar, certo? Porque eu trago todos os, acho que são 12 mecanismos de defesa que Freud coloca no texto, tá? Então, de fato, a gente vai falar de cada um, e se tiver dúvida, a gente volta, e por que que isso é aquilo, beleza? Então, mais ou menos isso. Vamos lá. Todo mundo vê na tela? Eita, Gabriela. Qual o texto dele é o dos mecanismos de defesa? Deixa eu lembrar. No final, eu dou uma pesquisada e te digo, porque confesso que eu não lembro. Me lembra, Gabriela, tá? Me lembra, por favor? Porque, de fato, escapou. Tipo, o título do texto. Enfim, já era. Eu não tenho, sabe quando dá aquele branco que eu não tenho nem noção de qual título seja? Foi isso que aconteceu. Vamos lá. Os mecanismos de defesa é uma parte fundamental na estrutura do ego. Eles se destinam-se os distintos tipos de operações mentais que têm por finalidade a redução das tensões psíquicas internas. Vamos voltar a ontem, quando a gente falou de aparelho psíquico, e a gente entendeu que a gente tem lá o id,
com aqueles conteúdos internos, né, animalescos, primitivos, né, aqueles desejos mais insanos. Por outro lado, nós temos o superego, que é aquela imposição da sociedade, da religião, aqueles não podes. E no meio nós temos o ego, que é o mediador, que é o juiz, que é aquele cara que pensa. E esses mecanismos são mecanismos de defesa do ego, é desse cara. Vamos pensar no seguinte, vamos pegar o mesmo exemplo que eu trouxe mais cedo, né? Desejei a mulher do meu irmão. Estou desejando. Então, esse desejo em ter esta mulher do meu irmão é um desejo proveniente do id, tá? Porque, né? Cara, tu tem a tua, fica com a tua, vai querer a do teu irmão, só porque é proibido, né? Por outro lado, tem um superego que diz, olha, você não pode ter a sua cunhada. Porque é errado, porque o teu irmão vai ficar furioso, porque você vai dividir a família em dois, porque é pecado, enfim, sabe? Por um lado, eu tô só desejando, quero só desejar, não posso ver ela no almoço de família no domingo, que já começa a pensar besteira, aquele negócio todo. Por outro lado, diz, ó, calma aí, não pode, é pecado, é errado, enfim. Isso gera uma tensão, sabe? Lembra o desenho animado que tinha o anjinho e o demônio e o capetinha que ficava no juízo da pessoa? Pronto, imagine que isso gera uma tensão, isso gera um atrito intrapsíquico. E essa tensão é o objetivo do ego diminuir essa tensão. Então, esses mecanismos de defesa são formas que o ego usa para diminuir esta tensão, que não são necessariamente o ter a cunhada. Tereza. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui no recalcamento ou repressão. O recalcamento nasce do conflito entre as duas instâncias opostas, então, o id e o superego. Ora, se o ego coube o trabalho de proteger a psique das energias destrutivas, é nesse contexto que conteúdos potencialmente nocivos, representações e afetos, atuais ou minêmicos, né? E ou intoleráveis, são inconscientemente reprimidos pelo ego e jogados ao obscuro do inconsciente, em uma constante luta, cujo objetivo é o de fugir ao desprazer causado pelo conflito. Então, o que é esse recalcamento? Estou lá comendo meu juízo, dá vontade de pegar essa cunhada, e aquilo gera desconforto, aquilo gera tensão, e aquilo. Só que aquilo, ele é recalcado, então ele sai da esfera da consciência, vai para a inconsciência, então eu não lembro do desejo. Eu não lembro do desconforto, então eu não lembro dessa situação. Porque este conflito ele foi recalcado, logo eu não tenho ele em consciência. Já tive algumas experiências interessantes sobre o retorno desses conteúdos recalcados. Né? Eu atendo uma paciente, hoje ela está super bem. Eu atendo muitas mulheres com históricos de relacionamentos abusivos, tá? Muitas mesmo, muitas, que eu estava até brincando que eu vou botar aí no meu cartãozinho, né? Especialista em relacionamentos abusivos, porque é muito de verdade.
Então, ela teve um relacionamento terrível, terrível, terrível. Se a história que eu contei, né, que como é o nome dele? Poxa, Christofferson. Se o Christofferson disse que era pesado aquela história que eu contei, a dela é 10 vezes pior, viu? Enfim, ele já tinha agredido ela fisicamente algumas vezes, de ela ficar com hematomas e ir para pronto-socorro. Só que ela tinha recalcado todas essas experiências. Ela tinha recalcado, se você perguntasse para ela que lembrança ela tinha da infância, ela não conseguia falar, ela simplesmente não lembrava de nada da infância dela. E aí uma vez, no meio da análise, ela lembrou das surras que ela havia levado. Ela apanhou umas 2, 3 vezes dele, que a levou ao hospital. E ela não lembrava. E não lembrava de verdade. A reação dela, quando essas lembranças vieram, é a prova de que ela realmente não lembrava. Ela apanhava do pai também. E o pai também batia na mãe. Então, ela cresceu vendo o pai bater na mãe e o pai batendo nela. Então, ela recalcou esta agressão física. E quando este namorado agrediu, recalcou junto. Enfim, as lembranças vieram para ela de uma forma tão intensa que ela não... que ela ficou confusa no se saber se aquilo era verdade ou não. Então ela foi conversar com uma amiga, aí a amiga foi e mostrou para ela algumas fotos de como ela tinha ficado, porque foi esta amiga que levou ela para o hospital. E como ela nunca mais tinha falado no assunto, então ficou um assunto morto. Beleza? E algumas semanas depois ela começou a tornar consciente algumas lembranças do pai também. Então foi um período muito muito doloroso da análise para ela, porque quando alguns conteúdos começaram a se tornar conscientes, foi bem complicado ela lembrar de algumas coisas. Mas esse é o trabalho da psicanálise, é tornar esses conteúdos conscientes, tá? É entender o porquê que aquilo foi recalcado e na medida do possível, torná-lo consciente. E esses conteúdos, eles só se tornam conscientes se o ego permite, independente de análise. Então, se o ego permitiu que aquele conteúdo voltasse e aquela memória se tornasse consciente, se tornasse viva, é porque aquele conteúdo já não traria mais tanto sofrimento. Ele já não seria mais insuportável como foi um dia. E isso, quando o paciente ele começa a trazer à memória uma série de conteúdos traumáticos, isso é um ótimo sinal. É sinal de que o aparelho psíquico dele está funcionando, que ele está muito mais fortalecido, que o ego dele está com uma musculatura melhor para suportar esses sofrimentos. Beleza? Vamos lá, Giovana. Sei lá, ela possivelmente duvidaria da veracidade das fotos. Porque ela colocava esse namorado num altarzinho, ele era a pessoa mais maravilhosa do universo. E eu já tinha perguntado a ela diversas vezes
se ele já havia agredido ela fisicamente. Ela, não, claro que não, ele nunca faria isso. Eu sei que ele me faz sofrer, mas ele nunca me machucaria, sabe? O discurso dela era, em um momento ela falava das safadezas que ele fazia, no outro ela defendia ou tentava justificar o comportamento dele, sabe? Era sempre nessa ambivalência, né? Até que essas memórias começaram a vir. Né? E hoje, quando eu converso com ela, a gente nem fala mais o nome, né? Quando a gente quer tocar no nome dele, a gente diz, não, aquele cara lá, né? A gente até brinca, né? Porque a gente diz que é um nome que não merece nem ser pronunciado. Não, Tereza, não, afasta. Beleza, pessoal? Emily, pela hipnose, seria possível acessar essas memórias? Sim. Tereza, não. Mas a questão é, essas memórias tornariam-se conscientes de uma forma muito, digamos que forçada. Será que esta paciente ela estaria pronta para lidar com essas memórias? Né? Então, é uma outra questão que a gente precisa questionar. A hipnose, ela é boa e ela é assertiva em algumas questões, mas não em todas. Sem falar que nem todo mundo é hipnotizável, certo? Então, é muito mais saudável para este paciente, para este sujeito, ir trabalhando com as memórias na medida que o seu próprio aparelho psíquico vai liberando, do que você forçar aquilo e trazer de uma forma muito violenta. Então, é complicado, é complicado. Essa paciente em especial, ela já tem histórico de tentativas de suicídio. Então, neste período, eu atendi ela 3 vezes por semana. Atendi ela segunda, quarta e sexta. Justamente para dar esse apoio e este acompanhamento mais próximo, porque, de fato, estavam vindo memórias muito pesadas, muito difíceis, que ela não sabia como lidar. Se a hipnose trouxesse isso em outro momento, com certeza ela teria tentado suicídio. Exatamente isso, Emily. Por isso que Freud abandona logo no começo dos estudos a hipnose. E ele utiliza-se da associação livre, da catarse, como um método de cura. Né? Cura não, mas porque se não existe doença, não existe cura, né? Mas como tratamento, vamos pensar assim. Christopherson, né, pergunta, professor, se é possível, pode explicar essa questão, mesmo que rapidamente, de que nem todas as pessoas são hipnotizáveis? Vamos lá. A base da hipnose é a sugestão, certo? Você sugestiona a pessoa a ficar hipnotizada. Só que nem todo mundo é sugestionável. Aí é que tá. Então, nem todo mundo, né, relaxa para ser sugestionado. Essa é a base da hipnose. Por isso que quando a gente vê na internet, vê em TV, sei lá, hipnólogos, né, eles sempre falam alguma coisa no ouvido, eles sempre dão alguma orientação auditiva. A pessoa tem que ouvir, a pessoa tem que ser sugestionada. Se ela estiver com fone de ouvido, ela não vai ser hipnotizada, porque ela não está captando essa sugestão. Certo? Então, eu já fiz um treinamento de hipnose, hipnose base, sabe assim, 60 horas só para ver qual é. O instrutor não me hipnotizou o treinamento inteiro.
Ele pelejava, ele dizia que era a meta dele. Ele disse, então lascou. Porque eu tô aqui de boa, viu? Eu vim aqui só por curiosidade mesmo, para ver qual é. Sabe? Mas... Regressão. Eita, o Cristóvão está só tocando nos assuntos polêmicos, né? A ciência já... Eu vou até para falar... Não, fique à vontade, eu acho massa, tá? Então, não... Cadê? Não, eu vou até tirar aqui para a gente conversar melhor. Cristóverson, fique à vontade. Aqui é um lugar para isso mesmo, tá? Então, pergunta. É só... O que que acontece? Já é provado cientificamente que nós Não, Tereza, não, Tereza. Que nós começamos a captar e absorver memórias desde a nossa vida intrauterina. Isso é fato. Existem estudos que, por exemplo, mães que ouviam sempre a mesma música durante a gestação, quando o bebê nasce, que ele está mais agitado, mais irritadiço, que coloca aquela memória, aquela música, dispara memórias desse bebê e ele relaxa, ele se acalma porque lembrou lá do útero, daquele chameguinho, aquele negócio todo. Então, desde nossa vida intrauterina, nós já estamos absorvendo memórias, tá? Por que que gestantes que rejeitam esse bebê, rejeitam esse bebê ainda no útero, ainda no ventre, é uma grande possibilidade, tem eu não sei exato o percentual, a estatística, mas é considerável o número, né, de gestações complicadas quando essa mãe rejeita esse bebê. Então, de problemas nessa gestação e problemas no parto, por uma questão, né, mental, psicológica. A regressão, ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia como uma técnica aceita, aplicável, desde que a regressão se limite ao útero, até o útero. Existem alguns psicólogos, né, hipnólogos, coachings, sabe, uma galera aí, né, falando de regressão a vidas passadas. Isso é proibido pelo Conselho Federal de Psicologia. Porque não existe prova científica de que existe uma vida passada. O que nós podemos garantir que nós temos é uma vida e um corpo. Pronto, acabou. Né? Então, não tenho como regredir a uma vida passada, porque aí já entra para uma seara de crença religiosa, espiritual, e isso não, isso é proibido, o Conselho Federal proíbe, e é passivo de denúncia, e quem tiver registro vai responder processo administrativo e aquele negócio todo. Beleza? Beleza, Cristóferson? Respondi aí sobre a regressão. Tem algum... Assim, eu tenho um ranço de coaching que eu não sei explicar, tá? Bom, na verdade, eu sei explicar, mas é grande. E tem uma galera vendendo reprogramação genética, sabe? Uns negócios surreal, sabe? E no meu Instagram tem até um destaque só, né? Do meu amor aos coaches. Que aí, vez ou outra, eu vejo alguma coisa, eu faço um print e boto lá, né? Mas, enfim. Não, Amanda, eu sou daqueles que defende que coaching deveria ser criminalizado, é sério. Tinha que ser criminalizado mesmo. Então, eu sou desses, eu levanto essa bandeira, sabe? E quando a galera quer a liberação da maconha, eu quero a criminalização dos coaching, sabe? Bem isso.
Christopherson pergunta aqui, ó. Quando alguém é rejeitado no ventre, é possível que os traumas venham a eclodir nos 20, 30 anos depois? Sim. Por que não? Mas dificilmente esta rejeição se restringe somente ao útero, ao ventre, à gestação. Então, possivelmente, esta rejeição, ela perpetue até a primeira infância, quem sabe até a adolescência, ou quem sabe até a vida adulta. Então, não os traumas, né, pegando essa mesma expressão que você usou, eles são construídos ao longo do tempo, e não é algo pontual, sabe? Então, é bem isso, tá? Beleza? 9h15, assim, deixa eu ver aqui qual é o próximo mecanismo de defesa. Eu acho que vamos deixar os mecanismos de defesa para amanhã mesmo, tá? Seguinte, nós já estamos no segundo encontro, tá? Assim, e eu queria aproveitar sempre esses últimos 15 minutinhos para a gente meio que fazer um exercício de associação livre e falar sobre alguma coisa, né? Então, a gente né, acabou que fez isso um pouco antes, mas eu queria aproveitar esses 15 minutos para ouvir vocês sobre o que vocês estão achando do conteúdo, da didática, do material. Claro que de uma forma digital acaba que fica muito impessoal, né? Eu gostaria muito de estar com vocês numa sala e a gente, sei lá, né, tá perto. Mas fazer o quê, né? A logística não permite, né? A geografia não permite, e ainda mais uma pandemia. Então, queria ouvir vocês, se alguém puder abrir o microfone para a gente bater um papo, sugerir alguma coisa que a gente... A Tereza está de castigo, Daniela. Quando eu cheguei em casa hoje, do trabalho, da clínica, ela tinha pego coisas de dentro da minha mochila para mastigar. E ela ficou de castigo até... na verdade, ela ainda está de castigo, porque eu não tirei ela do castigo, mas ela já está passeando. Já saiu do cantinho do castigo. Mas ela ficou até quase um intervalo, viu? De 5 horas da tarde até quase um horário do intervalo. Ela estava lá no cantinho do castigo, meditando sobre o comportamento dela. Eu vejo você. Sai, Tereza. Tereza, não, eu me sinto muito acolhida, porque eu tenho um filhotinho de 2 meses aqui, e aí ele tá nessa fase de comendo tudo. E aí, tipo, eu já falei para os meus pais, vocês deixem eles longe do quarto, que eu estou em aula. Não quero interrupções. E aí é complicado. De vez em quando eu ouço ele batendo na porta. Ai, que linda. Adoro um colo, Tereza. Vamos lá. Gostei, Tereza. Pronto. Aí, gostando muito. Giovana, né? Comer uma batata. Batata frita? Enfim. É, uma porção de batata depois da aula, sentar no boteco com a batata. Quem gosta de cerveja, cerveja. É porque isso é costume do... Tu é daqui de São Paulo, Giovana? Sou assim. Pronto. Porque lá no Ceará, nas faculdades, não vende batata, não. Vende comida mesmo, sabe? É baião de dois com carne, é isso que a galera vende na porta das faculdades. E mal E tem lá no batata frita. sul, no sul é tomando chimarrão. Pois é, olha aí que maravilha a gente misturar tanto assim, né? Então,
Sim, a gente jantava na faculdade, viu? Uns pratinhos que se vendia lá na porta, na rua. Aí a gente até dizia que tinha duas categorias, né? O morte-lenta e o cai-duro, né? O cai-duro era o mais bagunçado, mais feioso, mais sujo, que também era o mais barato. Então, e o morte-lenta era o mais arrumadinho, né? Que dava para você chegar em casa tranquilo. Pessoal, então que bom que tá todo mundo. Agora é só iFood, iFood é Nutella. É isso, pessoal. Então, vamos encerrar agora, né? 10 minutinhos antes. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, me manda mensagem, sei lá, manda e-mail, manda lá no Classroom, sabe? E vamos conversando, vamos batendo papo, porque tem um monte de coisa. O slide de hoje eu já postei, então, quando encerrar aqui e salvar o vídeo, eu posto o vídeo também. Oi, alguém quer falar? É a Fátima, tudo bem? Oi, Fátima, tá tão baixinho. Vou chegar mais perto. Eu só estou querendo te dizer, te dar uma satisfação, que eu entrei agora 9 horas porque eu tinha um outro curso de 19 às 21. Aí, lamentavelmente, não dava para eu fazer dois cursos ao mesmo tempo. Então, peço desculpas por não ter comparecido antes das 21. E como eu estou gostando muito da aula, do seu jeito de passar, como foi ontem, né? Eu queria saber se tem jeito de rever essas aulas. Inclusive, ontem eu perguntei por escrito no chat. Tem jeito? Pronto, Fátima. No Google Classroom, você já tem acesso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Eu recebi aquele livro que você mandou, que eu achei muito interessante. Pronto. Claro que eu não Você li até que todo. comentou, né? É, Pronto. Lá naquela plataforma, Fátima, já tem disponível o vídeo da aula de ontem e hoje, né, algum horário aí hoje, eu compartilho esse vídeo da gravação da aula de hoje, tá? que bom. Até quando você vai disponibilizar para a gente rever? É de vocês, tá? Ah, que bom. Para ir, que eu gosto de estudar escrevendo, sabe? Desenhando, fazendo esqueminha. Eu gosto de estudar assim. Que A bom. ideia, a ideia de ter esse outro lugar para a gente compartilhar conteúdos é justamente para a gente não precisar perder esse vínculo. Ótimo, ótimo. Então, vai ficar lá disponível. Então, sempre quando alguém quiser compartilhar ou comentar alguma coisa, vai estar lá e vai estar disponível para todo mundo, tá? Muito Não, bom. assim, se o Google manter a ferramenta, vai estar lá, né? Mas eu não vou apagar nada, não. Então tá ótimo. Amanhã de Beleza? manhã eu vou dar uma olhadinha na aula de hoje. Tá Obrigada. certo, Fátima. Obrigado. Pessoal, mais alguma coisa? Então, até amanhã. Boa noite. Juízo. Hoje ainda é terça-feira, né? Deixa para satisfazer o ID só lá para quinta ou sexta-feira. Até amanhã, pessoal. Amanhã, bom descanso. Para você também.